Líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, entrou com um recurso contra a decisão do presidente da Casa, Hugo Mota, de barrar a nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria. O pedido foi assinado por Sóstenes, pelo deputado Zucco e pela líder da minoria, Carol de Toni, que havia cedido o cargo para Eduardo. A estratégia é para evitar a perda de mandato, já que Eduardo Bolsonaro soma 23 faltas não justificadas este ano, mais de 62% das sessões. Segundo Sóstenes, a decisão de Hugo Mota foi unilateral e ignora uma resolução de 2015 que garante isenção aos líderes partidários. O líder do PL na Câmara também diz que a medida foi retaliação às sanções contra a esposa de Moraes, a Lei Magnitsky, a esposa de Alexandre de Moraes. Veja o que ele diz. Ontem, depois da Magnitsky na esposa, no escritório do ministro Alexandre de Moraes, eu recebi uma ligação do presidente Hugo Mota, falando que ele não poderia mais cumprir comigo o compromisso, que o tom ficou muito acima da média. Ou seja, ele não me afirmou, mas eu fico entendido que por retaliação ao que aconteceu com a família do ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, retaliou a família do deputado Eduardo Bolsonaro, trancando as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. É importante a imprensa saber disso, porque parece que é só o Eduardo Bolsonaro que pediu sanção para a família do ministro Alexandre de Moraes. Nesta vida, o que a gente semeia, a gente colhe. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou a conta, inclusive, da filha menor de um preso político, Oswaldo Eustáquio. Ele vem várias vezes usurpando direitos humanos das pessoas e dos réus do Rio de Janeiro. Agora, pressionar o presidente da Câmara, se é que isso aconteceu, não estou afirmando, porque o presidente Hugo Mota não me falou que foi ele que ligou, mas me estranhou a mudança de postura do presidente Hugo Mota. Veja só para você entender, o Brasil tem a chamada separação entre os poderes. Vêm os americanos, sancionam primeiro com a Magnitsky o ministro Alexandre de Moraes, e a sanção, implicitamente, seria também por conta da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, explicitamente, e até na documentação, está dito lá, que é porque o ministro Alexandre de Moraes interferiu diversas vezes com pessoas que são americanas, decretando prisão, suprimindo rede social, e inclusive empresas. Então, você tem uma situação que é justificada pelos americanos, não é só política. Não é só política. Aí o Hugo Mota já tinha fechado o acordo, tudo certo, porque essa polêmica vem desde a semana passada, eu mostrei aqui. A Carol de Toni, deputada, sai da liderança, coloca Eduardo, porque não precisa da presença, e ele pode exercer o mandato de lá dos Estados Unidos. Acordo feito, tudo tranquilo. Quando sai a Magnitsky para a mulher do Alexandre de Moraes, aí lá vem o telefonema do Supremo. E o Hugo Mota, eu falei direito, não? E o Hugo Mota, falei corretamente, né? Igual aquela história do jantarzinho, lembra que ele botou anistia e depois voltou atrás? Seu pai, no negócio das emendas, né? Pode ser preso. Tua mãe foi prefeita, não vai ser presa. Você tá entendendo como é que a banda toca hoje? Cadê a autonomia de poder? Aliás, cadê poder legislativo? Cadê poder legislativo? E eu não tô nem aqui comentando se tá certo, né, esse método, se tá errado o método. Eu tô comentando aqui o seguinte: o Brasil virou um país subserviente. As suas autoridades é naquele balé. Balé, sua mulher pode ser presa. Feito o Coronel Cid. Sua filha, seu pai. Seu pai, prefeito, lá de Patos. Sua mãe. Cadê poder?
E olha que estou falando do modo e o Alcolumbre é o mesmo caminho. Ele fechou um acordo sobre esse negócio da anistia e correu. Correu. Tem uma operação agora que está pegando o suplente dele. O suplente do Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Aí o seguinte. Aí já é um outro caso. O Conselho de Ética da Câmara, que aí já é o Conselho de Ética, instaurou um processo disciplinar contra o Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Você vai ver o momento da abertura desse processo. Acompanha. Instauro nesta data o processo número 21 de 2025, referente à representação número 22 de 2025 do Partido dos Trabalhadores, em desfavor do deputado Eduardo Bolsonaro. E a gente tinha falado aqui na reunião, quando chegaram os processos do Eduardo, e quando eu pedi para pensar, porque das 4 representações, 3 são correlatas, ou seja, semelhantes, e nós não podemos ter um relator pedindo arquivamento, outro relator pedindo a cassação, porventura, e outro relator pedindo uma suspensão. Então, não há prazo regimental para a mesa devolver para o Conselho de Ética. Mas tenho certeza aí que nos próximos, nos próximos dias, ou até na semana que vem, o presidente Hugo deva devolver para o Conselho de Ética o pedido de apensação, deferido ou indeferido. Eu não sei. Mas assim que ele mandar, a gente vai dar a ordem natural assim que chega aqui no Conselho de Ética. Olha só, essa questão aqui é denúncia. Negócio da soberania e tal. Estão pedindo a cassação no Conselho de Ética. A questão das faltas, a liderança da minoria, é uma outra questão. Inclusive, o próprio Hugo Mota, presidente, pelas faltas, pode cassar o mandato. O caso, por exemplo, do deputado, que seria o mandante da morte de Marielle Franco. Ele está cassado por falta. Qual a diferença? A cassação no Conselho de Ética fica inelegível. Cassação por falta não fica inelegível. A diferença é essa. No portal Metrópolis, o deputado Eduardo Bolsonaro fez uma entrevista por linha telefônica e disse: se eu ficar inelegível, é provável que os Estados Unidos não reconheçam as eleições brasileiras. Porque ele já está colocando, eu não sei se é só bravata, para dizer o seguinte: eu sou candidato à presidência, aí eles querem que eu fique inelegível. Mas seria ruim os americanos não reconhecerem as eleições brasileiras em 2026. É o que ele está dizendo. Acompanha. Se eu tiver inelegível porque eu fui condenado pela minha atividade nos Estados Unidos, eu acho provável que os Estados Unidos não reconheçam a eleição do Brasil. Vamos combinar que seria um tanto quanto humilhante para o presidente Trump permitir que um brasileiro, por ter ido à Casa Branca, onde não se sabe sequer com quem ele encontrou, ou o conteúdo das suas conversas, seja tida inelegível numa eleição no Brasil, eu acho que o Brasil está brincando de democracia. Aí a gente vai ver realmente pesar, a toda, não só, eu digo não só Estados Unidos, mas eu acredito que toda a conjuntura internacional para evitar o nascimento de uma nova Venezuela no país. Fora isso, dos males o menor. Onde o Lula tiver, eu certamente vou estar do outro lado. Segundo ainda Eduardo Bolsonaro, se Jair Bolsonaro ficar fora das eleições, que é o mais provável, viu? Já está condenado a 27 anos, 3 meses. A Polícia Federal está abrindo um outro inquérito no negócio da pandemia. Faz 4 anos a CPMI, né? Eles estão cercando. Se falhar uma coisa, tem outra. Então, dificilmente será candidato. Então, ele diz assim: se Jair Bolsonaro, pai dele, não for candidato, ele vai ser. Ele já colocou que ele é o candidato. Vê. Eu sou, na impossibilidade de Jair Bolsonaro, candidato a presidente da República. É por isso que o sistema corre e se apressa para tentar me condenar em algum colegiado, aí, seja da primeira turma do STF, para tentar me deixar inelegível. Só que o principal, Neila, não é a família Bolsonaro participando na política, mas sim a consciência que a gente deixa na cabeça de cada pessoa. Não é encarcerando o líder de um movimento que você acaba com o movimento. As pessoas não vão, depois de descobrir a verdade, depois de ver como é que funcionam as engrenagens de Brasília, voltar a trabalhar de maneira serviçal
para sustentar um regime que não lhes serve, né, pagando altos impostos para que uma casta viva no luxo e eles sem oportunidade. O Eduardo também disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quer matar o pai dele. Falou assim mesmo, que Alexandre quer matar Jair Messias Bolsonaro. Veja. O Alexandre de Moraes é um ser totalmente político, mas eu já sei que ele quer matar o meu pai. O Alexandre de Moraes só não mandará Bolsonaro para a papuda se houver, né, uma influência mais forte do entorno dele. E eu não acredito nas promessas futuras do Moraes. Estou vendo nos corredores muita gente falando em acordos, deixa o Bolsonaro domiciliar até passar a eleição do ano que vem, depois vota-se uma anistia realmente ampla, geral e restrita, etc. Eu não tenho como confiar nas pessoas que em 2022, depois daquela carta do Temer, onde aparentemente o presidente Temer intermediou uma negociação entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes, prometendo acabar com os inquéritos, e nada disso foi cumprido. Eu queria perguntar ao presidente Michel Temer se ele honra a palavra dele e se ele está disposto a cumprir aquela promessa de 2022 ou se isso de fato não existiu e aquela carta atribuída ao Temer, até hoje nunca negada, né, é uma fake news. Então isso tudo é que está em jogo. Eu estou preparado para resistir, para ser resiliente, entendo que haverá sacrifícios. E aí você vê essa questão de autonomia de poderes. O Eduardo Bolsonaro bateu no presidente da Câmara, Hugo Mota, por conta da questão da nomeação dele, Eduardo, para ser o líder da minoria. Que aí ele não precisaria dar presença, né? Ele lideraria de lá, né? Aí o que diz o Eduardo Bolsonaro? Que o Mota, o presidente da Câmara, é refém do regime. Acompanha. Hugo Mota é um refém do regime, né? Ele está sofrendo extorsão do ministro Alexandre de Moraes. A gente compreende isso, mas isso não o isenta de críticas. Eu esperava mais coragem dele, né? Se ele poderia perfeitamente seguir o regimento interno da casa e avalizar a minha liderança da minoria. Mas ele prefere perseguir por entender que nós somos o lado mais fraco da força. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar a temperatura em cima do Hugo Mota. Eu não tenho outra saída, né? Se ele está indo por esse caminho, eu tenho que seguir as ferramentas que estão aqui à nossa disposição. A primeira delas é denunciar esse descalabro. Ele primeiro não permitia que eu registrasse presença através do celular, sendo que nas quintas-feiras isso ocorre com muita frequência, as chamadas sessões virtuais, onde as pautas são consensuais e o deputado apenas marca presença e formalmente são aprovados projetos que todos os líderes concordam. Até nesse tipo de coisa, Hugo Mota veio a me perseguir, a não permitir que eu registrasse presença. Então ele está fazendo um esforço acima do normal, muito provavelmente para agradar o ministro Alexandre de Moraes. Veja só, é bom você entender essa bronca, né? O próprio Hugo Mota fechou o acordo, não, minoria e tal, não falou nada. Aí vem a Lei Magnitsky pegando a mulher do Alexandre de Moraes. A PGR pega e faz uma denúncia, abrindo novo procedimento, formalmente, contra o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo. Então, tudo está junto. E, ao mesmo tempo, o Hugo Mota falou com o sócio, não, eu recebi pressão depois da Magnitsky na mulher de Alexandre de Moraes, não posso mais deixar o Eduardo como líder na minoria sem levar falta. Quer dizer, tá tudo dominado. Né? Dominado por onde? Pelo Supremo. Está, mais uma vez, muito claro pelo que disse o Hugo Mota ao Sóstenes Cavalcante, que é do PL, que o Supremo liga e fala, olha, aí ele, sim, senhor. Tem outro trecho que o Eduardo diz o seguinte, só consigo retornar ao Brasil com anistia. Veja. Eu só consigo retornar ao Brasil se houver anistia. Fora isso, eu retorno para o Brasil para ir direto para a cadeia e eu não sou bandido. Eu não vou pagar o pato por uma perseguição política de insanos que querem se perpetuar no poder. E eu já demonstrei que eu estou disposto a ir às últimas consequências. Não estou preocupado com a eleição, não estou preocupado com o meu cargo, eu estou preocupado em libertar o Brasil e dar um caminho, sim, democrático, para que a verdadeira oposição a esse PT que aí está, né, possa realmente se manifestar, possa realmente concorrer nas eleições. Você já respondeu a nossa enquete? A nossa enquete hoje é sobre o suposto afago do Donald Trump ao Lula.
né? Você acredita que o encontro entre Lula e Trump pode melhorar relações entre Brasil e Estados Unidos? O que você acha? Sim ou não? Responde aí a nossa enquete, porque o Eduardo Bolsonaro também comentou esse discurso do Trump lá na ONU, quando ele afirmou que quer se encontrar com Lula. Segundo Eduardo, abre aspas, Trump sabe o que está fazendo. Veja. Isso é prova de que o Trump tem uma estratégia. Se ele estivesse sancionando por sancionar, apenas por uma questão de vingança ou para fazer o mal àqueles que são violadores de direitos humanos, ele estaria a todo momento despejando a maior força possível nesse conflito. Então, ele fez aquilo que ele é acostumado a fazer, que é estressar a relação, para depois sentar-se à mesa onde ele quiser, quando ele quiser e na melhor posição possível para defender os interesses dos americanos, que é a política dele, America First. Então agora a bola está do lado do Lula. Ele vai ter que costurar essa agenda, vai ter que honrar essa agenda, ou você acha que ele vai negar se encontrar com o Trump? Se ele fizer isso, vai ser destruído. Então ele vai ter que se encontrar com o presidente americano. Faço apenas a ressalva de que esse encontro por si só não é sinônimo de vitória. Pode olhar os arquivos aí e ver, por exemplo, o primeiro-ministro britânico, o presidente da África do Sul, o próprio presidente da Ucrânia, Zelensky, diversas vezes, né, quando eles entram no Salão Oval, por vezes ele acaba ouvindo verdades inconvenientes, o que também mostra muito o estilo do presidente Trump. Isso aí, agora, o que o Eduardo falou está muito patente, porque o governo brasileiro já disse, não, se tiver conversa vai ser por telefone, não vai ser pessoalmente. Mas será que o Trump aceitaria conversa telefônica sobre um assunto tão sério? Né? Porque é bom lembrar, eu coloquei a fala completa do Trump. Trump disse que o Poder Judiciário brasileiro é corrupto, que perseguiu cidadãos americanos, que usa o Poder Judiciário, o Brasil usa o Poder Judiciário que ele falou que era corrupto, para política. Né? E isso, aqui, ó, enfrenta tarifas pesadas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades dos nossos cidadãos americanos e de outros, com censura, repressão, uso da justiça como arma, corrupção judicial, chamou o sistema brasileiro de corrupto. O Poder Judiciário brasileiro, corrupto. Tá? Vamos ver o outro lado? Que acha o outro lado. O líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, diz que a casa do Eduardo Bolsonaro caiu. Acompanha. Gente, depois do show do Lula hoje na ONU, a bancada bolsonarista aqui tá desesperada. O líder do PL, Sócrates Cavalcante, agora tá ameaçando o presidente da Câmara, dizendo que vai ter sanções, lei Magnitsky, tudo isso, sabe por quê? Porque caiu a casa do Eduardo Bolsonaro. Finalmente, depois de muita luta nossa, ele foi para o Conselho de Ética e já não é, aliás, nunca foi líder da minoria. O lugar dele, como lesa pátria, vai ser realmente a cassação. E ainda, com a mobilização popular, julgamos fora anistia, dosimetria, PEC da blindagem. Agora é a vez do povo. Gente, a semana não podia estar melhor. Depois daquelas mobilizações, depois da força do povo, o nosso presidente, gente, o que foi aquilo? Que discurso foi aquele de coragem, de defesa da soberania? E aí, o que você acha? Tá valendo o seu comentário, tá valendo você responder a nossa enquete. E no superchat, Radamés Nascimento, o ladrão arregou, não irá ao encontro. Charlene Barbosa mandou aqui um gostei. Rosa tá mandando aqui, Cade, hoje tá parecendo um Hollywood star. Abalou. Que beleza, né? Ainda Rosa, Lula ontem cagou fora do pinico. Going Trump. Sinara, só ontem, no ao vivo, foi que eu entendi por que ele é líder da maior potência mundial, viu? A Sinara aqui comentando. Olha, gente, teve uma bronca envolvendo o Pix. Eu vou mostrar para vocês. O influenciador, que também se diz, alega, empresário,
Gabriel Spallone, de 29 anos, é o principal alvo da Operação Dubai, realizada na última terça-feira pela Polícia Civil de São Paulo. A informação da Polícia Civil é que ele é suspeito de participação num esquema que desviou 146 milhões de reais via Pix de um banco e também de várias empresas. Spallone, que afirma viver em Dubai, Emirados Árabes, teve a prisão decretada, mas ele não foi localizado ainda. Outros 2 suspeitos foram presos em São Paulo e em Campinas. Esses 2 teriam ganhos no mesmo trambique de quase 75 milhões de reais. O jornalista do Metrópolis, Rodrigo Tamaro, comentou o caso. Veja comigo. A investigação apura um esquema de fraude com o uso de transferências via Pix que desviou mais de 146 milhões de um banco e de empresas. Nascido em São Paulo e morando atualmente em Dubai, Spallone é considerado foragido. Ele é dono das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai e tem mais de 800 mil seguidores nas redes sociais. De acordo com o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, o golpe foi aplicado em fevereiro deste ano. Os suspeitos usaram a credencial de uma prestadora de serviços para acessar o sistema de transferências e movimentar grandes quantias por meio de Pix. A operação identificou que o grupo utilizava 10 contas bancárias para receber os valores. 2 suspeitos foram presos até agora. Segundo a polícia, parte dos 146 milhões de reais desviados conseguiu ser estornada, mas ainda assim houve prejuízo efetivo. Os detidos vão responder por furto mediante fraude e associação criminosa. O que me chamou a atenção desse Spallone, né, esse suposto empresário, né, é que ele, você entra no perfil dele, ele tem 62 postagens. Né, aliás, aqui ó, 67 publicações. Agora vê, 843 mil seguidores. Como é que uma pessoa que praticamente não faz postagem, inclusive morando fora do Brasil, tem tantos seguidores? Só se ele estiver comprando seguidor. Essa é uma explicação que a polícia também está averiguando. Tem esse tipo de gente. Né? Negócio de robô e tal. Agora, o trambique foi no Pix. E ele é considerado foragido. Ele sempre que fez postagem diz que mora nos Emirados Árabes em Dubai. Ó, sempre com o carrão. É um Porsche, né? Esse aqui é um que foi preso. Os 2 que foram presos, eles conseguiram desviar 75 milhões de reais. Ao todo, 146 milhões de reais desviados do Pix. Ó o povo, ó. Tudo novo, tudo gente nova. Agora, você sabe, o nosso Pix vai ter que passar por alguma situação para dar mais segurança. Porque está sendo vítima de invasão. Olha ele aqui, ó. Olha ele. Se diz empresário, influencer, 146 milhões de reais desviados nesse esquema do Pix.